Boa tarde. Boa tarde. Rio de Janeiro. Uma operação contra o tráfico de drogas prende 25 policiais no sul do estado. Todos suspeitos de receber propina para permitir a venda de drogas. A Polícia Federal espera o resultado de uma perícia médica para transferir o senador Assir Gurgax, do PDT, para começar a cumprir pena em Brasília. O governo recua e mantém o início do horário de verão para 4 de novembro. Mesmo dia do Enem. O setor de serviços tem o melhor mês de agosto em 7 anos. O secretário de Estado americano se reúne com o rei e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita para discutir o sumiço de um jornalista saudita na Turquia. Dispara o número de crimes de ódio na Inglaterra e no país de Gales. O Jornal Hoje está começando. Mais de 400 mil trabalhadores devem ser contratados até o fim deste ano, né? É isso, são as vagas temporárias que estão em todos os setores da economia brasileira. Como mostra de Fortaleza o repórter Alessandro Torres. O que é tão importante para o turista quanto o sol e as paisagens? O atendimento, em primeiro lugar, tem que ser essencial para você ir e voltar. Mas isso depende de muita gente para atender. Tem que contratar um pessoal para atender o contingente de pessoas que tem na praia, né? Para dar conta do movimento extra de férias, fabricação de produtos e vendas para as compras de fim de ano, quase 500 mil de trabalhadores devem ser contratados neste final de ano, segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário. O número de vagas criadas na indústria, comércio e serviço é 10% maior que no final do ano passado. Esta loja de sapatos vai dobrar a quantidade de funcionários no fim de ano e já começou a contratar os temporários. Para que quando chegar dezembro, esse candidato ele já esteja pronto, né? Por isso que a gente começa a contratar em outubro. Bom para o Giovanni, que estava trabalhando como motorista e agora vai passar o fim de ano fazendo o que realmente gosta. Minha vida mesmo é o comércio. Gosto de vender. Para quem está à procura de trabalho, agora começa o período do ano com mais oportunidades, mas desde que o emprego não seja encarado só como temporário. Até porque nesta barraca de praia os temporários acabam sendo efetivados. Eles trabalham pelo menos uma vez na semana e nos finais de semana. E com isso a gente já prepara esse pessoal para se tornar fixo em dezembro. Uma chance que está sendo entregue de bandeja para o Eudes. Dá o gás, atender, correr, atender direitinho o pessoal, né? Para ser efetivado e ganhar pontos aí com o patrão. No Paraná, padarias venderam hoje o pão francês com menos impostos. O preço ficou 22,5% mais baixo. Nessa padaria, o quilo do pãozinho caiu de R$ 10,20 para R$ 7,90. 37 padarias da região de Curitiba e 13 de Londrina participaram. Elas pretendem chamar a atenção para a alta carga tributária paga pelos brasileiros. Há 40 anos, João Paulo II era escolhido para ser Papa. A repórter Ana Zimmermann saiu de Curitiba e foi para a Polônia conhecer a cidadezinha onde ele nasceu. Um lugar cheio de histórias que lembram o Papa e o santo polonês. Na cidadezinha, a 350 quilômetros de Varsóvia, capital da Polônia, tudo lembra João Paulo II. E é para rezar, pedir, agradecer que peregrinos católicos de todo o mundo vêm para cá. Wadowice é a cidade natal do Papa e santo polonês. Os pais de Karol Wojtyła, como ele foi batizado, alugavam um pequeno apartamento neste casarão que hoje é um museu. A guia Bárbara me apresenta algumas relíquias e curiosidades. Ela está me contando que aqui é o ponto principal do museu, porque a cama da mãe ficava aqui, bem junto à janela, e foi aqui, nesse lugar, que Karol Wojtyła nasceu. Gana. O museu traz a história de Karol desde que ele foi para o seminário, se tornou padre e bispo em Cracóvia e depois a escolha como papa em 16 de outubro de 1978. João Paulo II teve o terceiro maior pontificado da história, 26 anos. Em 1979, ele rezou uma missa para 500 mil poloneses nessa praça, em Varsóvia. A homilia do Papa incentivou uma transformação política no país. 10 anos depois, caía o regime comunista na Polônia.
Essa missa é lembrada até hoje por esta cruz com uma das frases ditas pelo Papa: deixai o Espírito Santo descer e renovai a face dessa terra. Quando ainda era bispo aqui em Cracóvia, João Paulo II morava em um quarto aqui nesse prédio junto com outros religiosos. E depois, como Papa, era aqui que ele costumava ficar quando visitava a cidade. E abria aquela janela para falar com os fiéis que se reuniam aqui embaixo. O gesto ficou tão consagrado que até hoje as pessoas vêm até aqui para conhecer a janela do Papa. A catedral onde ele foi padre e bispo é uma das mais bonitas e visitadas da Polônia. Aqui fica uma gota de sangue do santo. Este outro santuário virou também rota de peregrinos. Aqui está a batina que João Paulo II usava quando sofreu uma tentativa de assassinato em 81 no Vaticano. João Paulo II morreu em 2005. Em uma das capelas do santuário, em Cracóvia, está a lápide original que fechou o túmulo dele. Há 4 anos se tornou santo. Na Basílica, enormes mosaicos retratam as lições de solidariedade deixadas aos cristãos. Mas o santo polonês deixou também um outro legado. Na região sul da Polônia, existe um doce bem simples, típico, que não ficaria conhecido se o Papa João Paulo II não tivesse falado que gostava de voltar para a cidade natal, Wadowice, para comer a kremówka. O doce é vendido em confeitarias da cidade. Fomos visitar a maior fábrica de kremówkas de Wadowice. A massa folhada é preparada artesanalmente. E o creme de baunilha tem tanto segredo para ficar gostoso que eles não nos deixaram acompanhar uma parte da fabricação. Existe até uma disputa para saber quem tem a receita mais original. Cada dia nós produzimos 4.000 kremówkas, seguindo a nossa receita original. E antes de ir embora, experimentamos o doce quadradinho que o Papa adorava. João Paulo II tinha razão. Parentes de presos fizeram uma manifestação exigindo melhores condições nos presídios na região metropolitana de Fortaleza. A repórter Aline Oliveira tem as informações. Boa tarde, Aline. Olá, Doni, boa tarde para você e para todos. Os manifestantes hoje de manhã bloquearam a BR-116 na região metropolitana, justamente onde fica um complexo de presídios aqui do Ceará. Cerca de 50 pessoas colocaram fogo em pneus e bloquearam os 2 sentidos da rodovia. Segundo policiais rodoviários, os manifestantes pediam melhores condições nos presídios. Ontem houve um motim em um desses presídios. Os presos conseguiram colocar fogo em colchões, cerraram as grades e ficaram do lado de fora das celas. A polícia militar foi chamada e conseguiu conter esse motim. Segundo o Sindicato dos Agentes Penitenciários, tudo isso aconteceu depois da proibição de visita de crianças às unidades prisionais aqui do Ceará. Essa decisão foi tomada pela Secretaria da Justiça do Estado depois de sábado, quando uma menina foi estuprada dentro de um dos presídios quando acompanhava a mãe em uma visita. Doni e Sandra. Aline, obrigado pelas informações. Você vai ver a seguir, policiais militares são presos por envolvimento com traficantes no Rio. E o governo volta atrás e mantém o início do horário de verão para o mesmo dia do Enem. A gente fala disso já. Uma operação no sul do Rio de Janeiro prendeu 77 pessoas hoje, entre elas 25 policiais militares. Os PMs são acusados de receber propina para facilitar a atuação de traficantes de drogas. A reportagem é de Felipe Freire e Paulo Mário Martins. Ainda era madrugada quando policiais militares foram para as ruas prender policiais militares. Esse foi encontrado em casa, em Volta Redonda, no sul do estado do Rio. A polícia apreendeu munições, cocaína e uma grande quantidade de dinheiro em moeda da Venezuela. A investigação do Ministério Público Estadual do Rio e da Polícia Federal descobriu que pelo menos 32 PMs do batalhão de Volta Redonda faziam vista grossa para a atuação da quadrilha que controla a venda de drogas na região. Todos foram denunciados por associação criminosa, corrupção, tráfico de drogas e roubo. A Justiça também decretou a prisão de 70 traficantes.
A Justiça autorizou a gravação de ligações telefônicas entre policiais e traficantes. Os grampos mostram que, sem nenhuma cerimônia, PMs cobravam propina para liberar drogas apreendidas e até mesmo para soltar traficantes presos em flagrante. Em uma das conversas, o preso que está ao lado do policial diz para outro bandido que o PM quer R$5 mil em troca da liberdade dele. Fala pra ele que não tem falou tudo na mão não, cara. Muito dinheiro. Ele perguntou quanto vocês têm na mão pra pegar pelo menos pra ver quanto que... na mão agora dá pra mandar uns 500 presos agora na mão, Lu. Você tá sacanagem? Não, 500 conto, pô. Você não digo não, pô. Em outro diálogo, um traficante disse que policiais fizeram escolta para proteger o ponto de venda de drogas e não ficar sem propina. Ele falou assim, agora vai lá, pega a carga lá, esconde lá, nós vamos ficar aqui olhando pra vocês não perder a carga. E eu lá... Pra outra viatura não pegar e não ficar sem receber o que ele falou. Aí mandou vender a carga para dar o dinheiro para ele. Hoje não estamos diante de uma operação do Ministério Público ou da Polícia Federal contra a Polícia Militar. É uma operação basicamente, eu estou falando da corrupção nesse momento, basicamente realizada pela Polícia Militar dentro da própria Polícia Militar para realizar uma espécie de limpeza dentro da sua própria casa. Um ex-tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo foi condenado a 15 anos de prisão por desviar dinheiro público. A reportagem é de Roberto Paiva. Foi a segunda condenação do ex-tenente-coronel José Afonso Adriano Filho pelo mesmo crime. Segundo o Ministério Público, ele criou a empresa comercial das províncias em nome da namorada. E como chefe do Departamento de Suporte Administrativo da PM, contratou a própria empresa para fornecimento de material e manutenção no quartel da Polícia Militar de São Paulo. Nesse processo, é acusado de liberar quase R$4,5 milhões para serviços que, segundo a acusação, nunca foram executados. Uma das provas que liga o ex-PM à empresa é este cheque da Comercial das Províncias, no valor de R$ 14.300. O cheque foi usado para pagar taxas de condomínio de parentes do ex-tenente-coronel no interior de São Paulo. José Afonso negou, mas um funcionário do condomínio confirmou e foi ameaçado pelo ex-tenente-coronel. Gravou tudo. Você recebeu de mim não um cheque de 14 mil, porque jamais uma coisa que não existe pode ser passada fisicamente. Se tiver que matar você, eu vou matar você junto. Não tenha dúvida. Segundo a Corregedoria da PM, em 6 anos, a empresa da namorada do coronel fechou 120 contratos. Em 116, teve fraude. Todo o prejuízo, conforme foi dito, em relação a todos os outros procedimentos, em volta de R$95 milhões. A defesa diz que as provas apresentadas no processo de ontem não eram suficientes e vai recorrer da decisão. Desde março do ano passado, José Afonso Adriano Filho está no presídio Romão Gomes, na capital paulista. O ex-tenente-coronel ainda responde a outros 19 inquéritos. Ele foi demitido da Polícia Militar de São Paulo e perdeu o posto e a patente. Uma ex-namorada dele fez uma delação premiada e devolveu um apartamento comprado com parte do dinheiro desviado. Agora, o Ministério Público quer saber onde foi parar o restante do dinheiro. Foi inaugurada agora há pouco, em Brasília, a 5ª Penitenciária Federal de Segurança Máxima do Brasil. Ela tem 12.300 metros quadrados e fica ao lado do complexo da Papuda. As 208 celas individuais são feitas com paredes de concreto armado à prova de balas. O Ministério da Segurança Pública não informou quantos presos vão para o local, nem quando. As obras terminaram em outubro do ano passado, com quase 4 anos de atraso. A Polícia Federal está aguardando o resultado de uma perícia realizada por médicos da Polícia Federal sobre a saúde do senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, condenado a 4 anos e 6 meses de prisão. Só depois vai decidir quando ele será transferido para Brasília para começar a cumprir a pena por crimes contra o sistema financeiro. O senador permanece internado num hospital no interior do Paraná. Então a gente vai para lá ao vivo, para Cascavel, para falar com o repórter Cícero Bittencourt, que tem as informações. Cícero, boa tarde.
Oi, Sandra, boa tarde para você e para todo mundo. Segundo o delegado Marco Smith, se a perícia autorizar a transferência, um avião da PF deve vir a Cascavel para levar o senador Assir Gurgax até a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Ele deve permanecer lá até que a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal indique o local onde ele vai cumprir a pena. Ontem, 2 médicas peritas examinaram o senador durante 1 hora. É essa perícia que vai dizer qual o real estado de saúde dele. Ela foi pedida pela Polícia Federal depois que os médicos do hospital, que pertence à família do senador, apresentaram um laudo atestando que Assir Gurgax está com uma depressão grave e que a transferência colocaria em risco a vida dele. Aqui no hospital, Assir Gurgax está sob escolta policial. A defesa do senador afirmou que ele colaborou com a perícia. Sandra. Ok, Cícero, muito obrigada. O governo voltou atrás e desistiu de adiar o início do horário de verão. E isso é uma preocupação a mais para os estudantes que vão fazer o Enem. O relógio terá de ser adiantado bem no dia da primeira prova. A reportagem é da Flávia Alvarenga. No site oficial do INEP já tem um alerta. O horário de verão estará vigente. Chegue com antecedência. Não custa lembrar, já que este ano o horário de verão mudou de data mais de uma vez. Por causa das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral pediu e o horário de verão, que sempre começa em outubro, foi adiado para 4 de novembro. Como esse é exatamente o primeiro dia de provas do Enem, o Ministério da Educação pediu para transferir para o dia 18. O governo chegou até a anunciar a nova data, mas agora mudou de ideia e decidiu que o horário de verão vai sim começar no próximo dia 4. Os relógios vão ter de ser adiantados em 1 hora, na virada do dia 3 para o dia 4 de novembro. Quem mora em cidades com fuso horário diferente do de Brasília ou nas regiões Norte e Nordeste, onde o horário de verão não é adotado, tem que tomar bastante cuidado para não errar. Eu já estou pensando de uma maneira de me adaptar uma semana antes para esse horário de verão, para não perder. Vai tentar adiantar os relógios antes para o corpo ir, né? Para o corpo já se adaptar, para não assustar bem no dia da prova, né? Os portões serão abertos ao meio-dia e fechados à 1 da tarde. À 1h30. Tecnologias, redação e ciências humanas. No dia 11 de novembro, as provas de ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Este ano, 6.700.000 estudantes se inscreveram. Na semana que vem, no dia 22, o INEP, que organiza o Enem, vai divulgar em sua página na internet os locais das provas. O INEP também vai fazer campanha nas redes sociais para chamar a atenção dos estudantes sobre o horário de verão. O Conselho Nacional de Educação abriu uma consulta pública sobre conteúdo e formato do ensino médio. São as diretrizes curriculares nacionais. A reportagem é de Joconda Brasil. As diretrizes nacionais vão permitir que as mudanças aprovadas pelo Congresso na reforma do ensino médio sejam colocadas em prática. A proposta de resolução estabelece, entre outros pontos, que os conteúdos da base nacional, que será comum a todos os alunos, poderão ser aplicados num único ano ou distribuídos ao longo dos 3 anos de formação. Cursos, estágios, pesquisas de campo e até participação em trabalhos voluntários poderão ser considerados parte da carga horária. O ensino médio poderá se organizar também por ciclos, módulos, sistema de créditos e até 30% do conteúdo poderá ser dado à distância. O Conselho Nacional de Educação, o CNE, diz que a organização dos currículos tem que ser flexível. Um país que tem uma grande quantidade de municípios com apenas uma escola, outras grandes cidades com centenas de escolas, e essa diretriz que regulamenta a lei, a reforma do ensino médio, ela tem que dialogar com essas realidades muito diferenciadas da complexidade que é o Brasil enquanto país. De acordo com o CNE, o objetivo das diretrizes é fazer com que o ensino médio no Brasil se torne mais técnico e mais próximo da vocação do aluno. As redes de ensino terão que garantir a oferta de pelo menos 2 itinerários formativos em cada município. Os itinerários são os caminhos que o estudante vai escolher para se aprofundar, de acordo com a área em que ele tenha mais interesse.
Boa parte dos dispositivos só poderá ser implementada depois que a base nacional for aprovada. Como não há prazo para isso, este professor vê riscos. Nós determinarmos o que vai ser dado, o fluxo do que deverá ser dado no ensino médio, aí sim nós podemos discutir outras questões de possibilidades, de como, de recursos, que é o que envolve, por exemplo, essas diretrizes. O CNE argumenta que a implementação das diretrizes será verificada e garante a eficiência do modelo. É criar a possibilidade de aprofundamentos de ensino para que os jovens possam construir as suas trilhas e, com isso, dialogar melhor com o campo de possibilidades profissionais ou de desenvolvimento intelectual a que cada jovem deseja. A Base Nacional do Ensino Médio, que está em discussão no CNE, o Conselho Nacional de Educação, ainda precisa ser homologada pelo MEC para então entrar em vigor. Tecnologias que chegam para revolucionar o nosso dia a dia estão numa feira em São Paulo. O reconhecimento facial para sacar dinheiro e robôs que tiram dúvidas são algumas das novidades. A reportagem é da Verusca Donato. Bem-vindo ao futuro. Hello, John. Hoje. E o futuro é hoje. A Enya é prova disso. A robozinha já é usada em recepções de hotéis e hospitais em várias partes do mundo. Ela é programada para responder até 7 perguntas sobre um assunto. Ano que vem, chega ao Brasil. Tanto a parte robótica quanto a parte da pele sintética, que reproduz o humanoide, é desenvolvida nos Estados Unidos por empresas parceiras, porém toda a parte de inteligência e software no Brasil. O futuro também está mais conectado do que a gente imagina. Nessa feira de tecnologia em São Paulo, a maioria das empresas enxerga o futuro no celular. Quase todas as novidades que a gente vai usar em casa e na rua estão em aplicativos que poderão ser baixados em qualquer aparelho. Nos caixas eletrônicos saem as senhas e as digitais e entra o reconhecimento facial pelo celular. Sensores asseguram que a pessoa está no caixa na hora. Um deles é um sensor de movimento, ele também pega a parte da textura do rosto, contrasta com o fundo da imagem, então é uma série de fatores que ele utiliza para detectar se tem vídeo. Mostra que ela é 100 vezes mais rápida do que a conexão de hoje. Numa rede de fibra atual hoje, um filme em Full HD levaria 4 minutos, 5 minutos para baixar, enquanto no 5G a gente pode baixar em 2, 3 segundos. Segundos? Segundos. Choveu forte no norte do Tocantins, que estava sem chuvas. Muitas árvores e até torres de telefonia em Divinópolis. Hoje ainda tem muita nuvem carregada, principalmente no Tocantins, no interior do Nordeste, em parte do Pará. Essa frente fria que está aqui no litoral está ajudando a atrair o calor e a umidade que vem da Amazônia e ajudando a formar essas instabilidades. Tem mais chuva prevista com bons volumes nas áreas que estão em azul escuro também e rosa, e elas incluem parte de Minas Gerais e também do Espírito Santo. E aqui em São Paulo? Aqui na capital paulista, a previsão é de chuva fraca, mas tem muita nuvem também. Uma alta pressão que está no oceano está empurrando o vento para o continente. Esse vento é úmido, por isso está mais nublado em São Paulo, também no Rio de Janeiro e principalmente no Espírito Santo. Previsão de chuva ainda no leste de Santa Catarina, em grande parte do Paraná, da região centro-oeste e do norte do Brasil. E as áreas com tempo firme, com sol, aqui entre o norte do Ceará e o Rio Grande do Norte, no Recôncavo Baiano, do sul do Amazonas até o oeste de Mato Grosso e pegando o oeste do Paraná até o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, calor de quase 30 graus, já em Curitiba, máxima de 19, aqui em São Paulo, 24, Rio e BH com 27. Nas outras regiões, a maioria das capitais vão registrar aí temperaturas acima dos 30 graus hoje à tarde. Bom, isso tudo para hoje. Quais são os destaques para amanhã? Amanhã temos 3 áreas do país com risco de bastante chuva, temporal mesmo. Uma área é essa que fica aqui no Tocantins, pega também o oeste da Bahia, sul do Piauí, Maranhão, leste do Pará e leste de Mato Grosso, além do norte de Goiás. A outra área com temporal entre sul de Mato Grosso do Sul e oeste da região sul. E no Espírito Santo, muita chuva. Vitória e Foz do Iguaçu, no Paraná, podem ter grandes volumes de chuva, tanto amanhã quanto quinta-feira. Já São Paulo e Rio voltam a esquentar bastante amanhã e também quinta-feira. E aí, à tarde, vem aquela chuva forte. Ok, obrigada, Eli. De nada, até amanhã. Até amanhã. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo,
viajou a Riad e conversou com líderes sauditas sobre o desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi. Colunista do jornal americano Washington Post, Khashoggi fazia críticas à família real e sumiu no consulado saudita em Istambul há 2 semanas. Veja na reportagem do correspondente Tiago Eltz, de Nova York. A polícia turca isolou a casa do cônsul-geral da Arábia Saudita para fazer buscas na residência e nos carros. Mas horas antes de os investigadores chegarem, ele havia deixado a Turquia. Os peritos também vasculharam o consulado saudita durante 9 horas, um trabalho que terminou às 5 da manhã. Nenhuma informação oficial foi divulgada, mas a agência de notícias Associated Press disse que os peritos encontraram no consulado evidências de que Jamal Khashoggi foi morto lá. A rede de TV CNN e o jornal The New York Times noticiaram, citando fontes ligadas ao governo saudita, que o país se prepara para admitir que Jamal foi sim morto no consulado depois de um interrogatório numa operação chefiada por um agente da inteligência, mas sem o conhecimento da família real. O secretário de Estado americano Mike Pompeo está na Arábia Saudita, onde se encontrou com o rei Salman. Ele também conversou com o príncipe Mohammed bin Salman, que é quem comanda hoje na prática o país. De acordo com a polícia turca, guarda-costas do príncipe desembarcaram na Turquia em 2 jatinhos e foram para o consulado no dia em que Jamal desapareceu. Hoje, o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos pediu que a imunidade diplomática do consulado saudita seja retirada e que a Arábia Saudita e Turquia revelem tudo o que sabem sobre o desaparecimento. Na Romênia, a polícia encontrou 47 pessoas escondidas dentro de um caminhão. Elas tentavam fugir para algum país da Europa Ocidental. 25 homens, 12 mulheres e 10 crianças estavam no caminhão que também transportava porcelana. Segundo a polícia, a carga era para esconder os imigrantes. Eles saíram do Iraque, do Irã e da Turquia e foram encontrados na fronteira entre a Romênia e a Hungria. A polícia está investigando o motorista por suspeita de tráfico humano. Em 2015, o caso de um caminhão que transportava imigrantes chocou a Europa. 71 pessoas foram encontradas mortas num caminhão-baú sem ventilação na Áustria. A quantidade de crimes de ódio mais do que dobrou nos últimos 5 anos na Inglaterra e no País de Gales. Os números foram divulgados hoje pelo governo britânico. A reportagem é da correspondente em Londres, Cecília Malan. O rosto desse saco de pancada é do deputado que ajudou a convencer os britânicos a saírem da União Europeia. A votação de 2 anos atrás dividiu o país e é, até hoje, uma frustração para os alunos dessa academia. A primeira-ministra, Theresa May, também foi parar em sacos e no chão para tomar boladas ao lado do maior adversário, o líder da oposição, Jeremy Corbyn. Os alunos, independentemente de posições, se aliviam juntos dos desencantos com a classe política. Na vida real, é inaceitável que alguém seja agredido por pertencer a qualquer grupo. E se uma pessoa é alvo de violência por causa de alguma deficiência ou então de uma característica física, como a cor da pele, da orientação sexual ou ainda da escolha religiosa, isso é considerado crime de ódio. Por aqui, a maioria dos casos leva à condenação dos acusados e o Ministério Público pode pedir penas maiores do que as impostas aos culpados de crimes comuns, quando a vítima não é atacada apenas por ser quem ela é. As agressões relacionadas à raça e à religião ficaram mais comuns no Reino Unido. Os ataques a pessoas por causa de orientação sexual também estão entre os mais frequentes. O total de crimes de ódio chegou a quase 100 mil casos entre 2017 e 2018, um recorde. A polícia diz que a intolerância aumentou depois do plebiscito do Brexit e dos atentados terroristas mais recentes. O parlamento está de olho nas estatísticas. Uma comissão estuda nesse momento a possibilidade de considerar a discriminação de idosos também como um crime de ódio. Assim como a misoginia, que é o preconceito contra mulheres e meninas simplesmente por serem mulheres e meninas. Morreu hoje em São Paulo o radialista e cronista policial Gil Gomes.
Gil Gomes tinha 78 anos e, segundo parentes, morreu por complicações no fígado causadas por medicamentos. Em 2005, ele foi diagnosticado com mal de Parkinson. Paulistano, do bairro da Moca, começou a carreira nos anos 60 como locutor de futebol, mas foi como repórter policial que se destacou. Trabalhou nas rádios Record e Globo e, nos anos 90, levou seu estilo inconfundível para a televisão no SBT. Os bandidos dominaram o casal. Ele vai ser velado no obelisco do Ibirapuera e enterrado amanhã em Guarulhos. A seguir, os números da pesquisa Ibope para a corrida presidencial. E o dia de campanha dos candidatos a gente mostra já. Na primeira pesquisa Ibope de intenção de voto no segundo turno da eleição presidencial divulgada ontem, Jair Bolsonaro, do PSL, está 18 pontos percentuais à frente de Fernando Haddad, do PT, nos votos válidos, que excluem os brancos nulos e o percentual de eleitores indecisos. A probabilidade dos resultados retratarem a realidade é de 95%, com margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Jair Bolsonaro tem 59% dos votos válidos, com a margem de erro de 57 a 61. Fernando Haddad tem 41%, pela margem de erro de 39 a 43. Quando são considerados os eleitores indecisos e os votos brancos e nulos, os números do Ibope ficam assim. Jair Bolsonaro, do PSL, tem 52% das intenções de voto, pela margem de erro de 50 a 54. Fernando Haddad, do PT, tem 37%, com a margem de erro de 35 a 39. Votos brancos e nulos somam 9%. Os que não souberam ou não responderam são 2%. O Ibope entrevistou 2.506 eleitores no sábado e no domingo. O levantamento foi contratado pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. A gente acompanha agora as atividades dos dois candidatos durante a manhã. Jair Bolsonaro, do PSL, fez campanha pelas redes sociais. Jair Bolsonaro passou a manhã em casa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, sem agenda pública. Ele continua a fazer campanha pela internet. Em uma postagem desta manhã, Bolsonaro disse aos seus eleitores que, como parlamentar, propôs penas mais severas para crimes passionais, independentemente da sexualidade. Segundo ele, mulheres são as maiores vítimas desses crimes, que também atingem homossexuais. Bolsonaro conclui dizendo: seguirei defendendo que todos somos iguais perante a lei e que assassinos sejam punidos duramente. Em um outro post divulgado nas redes sociais, Bolsonaro disse que, se eleito, vai extraditar o ex-ativista Cesare Battisti. Em 2010, no último dia do governo Lula, o ex-presidente assinou um parecer mantendo o italiano no Brasil. No ano passado, a Itália pediu ao governo brasileiro que voltasse atrás na decisão. O Planalto já negou que esteja reavaliando a permanência de Battisti no Brasil. Hoje, Jair Bolsonaro republicou uma de suas postagens em que diz: reafirmo meu compromisso de extraditar o terrorista Cesare Battisti, amado pela esquerda brasileira, imediatamente em caso de vitória nas eleições. Mostraremos ao mundo nosso total repúdio e empenho no combate ao terrorismo. O Brasil merece respeito. Jair Bolsonaro tem feito reuniões no condomínio onde mora. Ontem, no fim do dia, ele recebeu a visita do bispo auxiliar do Rio, Dom Antônio Augusto Duarte. O candidato Fernando Haddad, do PT, passou amanhã em São Paulo. O primeiro compromisso de Fernando Haddad foi uma entrevista coletiva no motel de São Paulo. Aos jornalistas, o candidato do PT disse que, se for eleito, não vai manter nenhum integrante da equipe econômica do governo Michel Temer. Nós tomamos uma decisão importante, que é o seguinte: nós decidimos não manter ninguém da equipe econômica do Temer no nosso governo. Então, a partir do dia 1º de janeiro, a equipe do Temer sai e entra uma nova equipe. Haddad disse também que mantém a proposta de taxar as grandes fortunas. Nós vamos manter a taxação das grandes fortunas no nosso plano de governo.
O candidato do PT disse que ontem conversou com um assessor do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e que espera apoio de democratas. Sobre um futuro governo, Haddad disse que está em busca de nomes. Eu tenho feito sondagens a pessoas que eu respeito, independentemente de partido político. Convite, eu ainda não fiz nenhum. Eu estou fazendo sondagens, estou conversando com pessoas de alta respeitabilidade, quero fazer um governo mais amplo possível. O Brasil precisa disso, mas eu não fiz ainda nenhum convite. Mas sondagens sigo fazendo. Ontem fiz, hoje farei, para montar a melhor equipe que o país já teve. No começo da tarde, Fernando Haddad deu entrevista à Rádio Jovem Pan de São Paulo. Ele disse que armar a população não é solução para combater a violência, que o caminho é a Polícia Federal combater o crime organizado e liberar as polícias dos estados para cuidar dos crimes comuns. Mais tarde, o candidato do PT vai dar uma entrevista por telefone à Rádio Meio Norte do Piauí. Depois ele se encontra com representantes de movimentos sociais aqui em São Paulo. A seguir, o setor de serviços avança. E tem o melhor agosto desde 2011. A gente volta já. O setor de serviços teve o melhor resultado para meses de agosto em 7 anos, quando a pesquisa começou a ser feita pelo IBGE. O avanço foi de 1,2% na comparação com julho. E isso em um ano de movimentos alternados. De janeiro para cá, por exemplo, 4 meses registraram desempenho negativo. Em um deles, fevereiro, o resultado foi de variação zero. E 3 meses tiveram avanço. O principal impacto positivo, no caso de agosto, veio dos transportes, uma alta superior a 3%, graças à queda nos preços de passagens aéreas. E a divulgação de hoje acaba completando a fotografia de agosto. Crescimento nos setores de serviços, na venda do comércio e retração na indústria. O Jornal hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê. E às 3 da tarde, pelo horário de Brasília, tem futebol aqui na Globo. É o clássico Brasil e Argentina. Uma boa tarde e até amanhã.